Abra sua Bíblia, capítulo 2 de Efésios. Versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Relembrando, a carta aos Efésios, ela é a carta sobre a igreja, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revela-nos o que Deus pensa sobre o seu próprio povo, ou como Deus formou o seu próprio povo. Nos versículos anteriores, Paulo, ele destaca a transformação radical que Cristo operou nos Efésios. Nos versículos anteriores, ele narra que os Efésios estavam longe de Deus, sem esperança, sem Cristo, mas pelo poder do sangue de Jesus eles foram reconciliados. E esse sangue foi tão poderoso que em Cristo todas as barreiras que existiam entre judeus e não judeus, judeus e gentios, foram derrubadas. E de dois povos completamente diferentes, um só povo foi formado. Um milagre aconteceu. De dois povos que não andavam juntos, um só povo foi criado. E que a gente pode dar o nome do povo de Deus, da família de Deus, da igreja. Então esse assim, logo no começo do versículo 19, estabelece uma conexão com o que o apóstolo havia acabado de falar e com o que ele está falando agora. Ou seja, sendo Deus amoroso, a quem, por causa do sangue de Jesus, podemos chamar de Pai, e nos permite, pelo Espírito Santo, ter acesso a Ele. O Espírito Santo que toca em nossos corações, desperta em nós saudade e senso de devoção a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que por causa disso tudo, porque o Evangelho chegou, esse povo foi unido. Nada neste mundo une mais dois povos do que o Evangelho. A gente até percebe algumas uniões, até parece que em alguns casos há unidade, mas logo ela se desfaz porque é por interesses. É porque às vezes esses dois povos têm um inimigo em comum para lutarem. E quando essa inimizade comum é abolida, ambos os povos caminham em suas próprias direções, diante das suas próprias vidas, diante de suas próprias decisões. Então, a gente conhece muito uma expressão que diz assim: a união faz a força, até que a força não seja mais necessária. Geralmente as pessoas são unidas para um projeto, unidas para vencer um inimigo em comum, unidas para sobreviverem, unidas para se defenderem. Mas somente o Evangelho nos une, sem qualquer interesse, que não seja o amor de Jesus. A humanidade é muito cheia de preconceitos. E a grande pergunta que a gente faz é: como é que a gente pode viver juntos? Efésios responde: tem que nascer de novo. Temos que ser novas criaturas. Precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus. E uma pergunta que a gente sempre tem que fazer é: como é que o Evangelho, afinal de contas, junta diferentes em um só lugar? Como é que o Evangelho acaba com todos os muros? Como o Evangelho acaba com todas as nossas inimizades? De uma só maneira: ele mostra que todos somos iguais. O Evangelho mostra que todos os homens são iguais. Mas talvez você possa dizer: mas nós não somos bem iguais, pastor. Ninguém é igual a todo mundo. Talvez a gente seja diferente, como uma lâmpada de 15 volts é diferente de uma lâmpada de 150 volts. Elas são parecidas, mas são diferentes. Agora pega essas duas lâmpadas e coloca ambas perto do sol. Tem diferença alguma agora? Nenhuma. É isso que o Evangelho faz. Não tem mais pecador, nem menos pecador. Ninguém brilha tanto quanto Deus. O Evangelho nos coloca perto de Deus. E aí não importa quem você é, o que você faz, o que você deixou de fazer. Somos todos pecadores. Ninguém é bom o suficiente.
ninguém brilha o suficiente. Estamos todos condenados. O Evangelho derruba todos os homens e os levanta da mesma maneira. Para o Evangelho, estamos todos fracassados e incapacitados de agradar a Deus. Mas graças ao Evangelho, igualmente podemos ser salvos pelo poder da cruz de Cristo. Então agora a gente pode entrar no texto. O apóstolo Paulo fala assim: já que o Evangelho chegou até vocês, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo aqui está falando de um privilégio, o privilégio de sermos cristãos. Você reconhece esse status após você ser salvo? É mais ou menos o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja, o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, antes éramos aquilo, agora somos isso. Antes éramos estrangeiros e peregrinos, agora somos concidadãos dos santos. O que é isso? A gente está junto com Abraão, a gente está junto com Isaac, com Jacó, com Paulo, com Mateus, com João Batista, com Jeremias. A gente agora faz parte da família dos santos. Fazemos parte da família de Deus. E aqui, de imediato, a gente precisa entender algo: ninguém pode se converter ao cristianismo sem passar por uma grande transformação. Deixa eu tentar te explicar isso de uma forma histórica. Como você acha que eram os efésios antes e depois de Cristo? Imagine agora a gente lá na igreja de Éfeso. Os judeus, o que Paulo chama os de perto, eles eram legalistas e sem amor. Os gentios, que são todos nós, com exceção dos judeus, no caso os gregos aqui, eles eram idólatras, imorais e entregues à sua vã filosofia. Todos esses dois povos eram escravos do pecado, dominados pelas trevas, espiritualmente mortos e viviam segundo o desejo da carne e da sua mente. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Mas agora o Evangelho chega a eles. Então a primeira geração de cristão em Éfeso nasce. Você consegue pensar nisso? Uma cidade inteira de idólatras, onde tem o templo da deusa Diana. Nascem os primeiros cristãos. É como se em Imperatriz não houvesse um só cristão. E de repente, nasce. O Evangelho chega e algumas pessoas se tornam cristãos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nunca foi tão fácil saber em Éfeso quem era cristão e quem não era. Tanto que o apóstolo Paulo, no versículo 8 do capítulo 5, ele diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Então estamos falando da primeira geração de cristãos de Éfeso. Eles eram completamente diferentes. Literalmente os efésios deixaram de ser estrangeiros e forasteiros e passaram a ser família de Deus. Mas afinal de contas, o que eu quero dizer? É fácil você saber quem é cristão num país pagão, numa cidade pagã. Em Éfeso, qualquer um sabia quem era cristão e quem não era. Agora pensemos o seguinte: passaram-se gerações após gerações, geração após geração, geração após geração. Agora a gente vive inclusive num país cristão, que é o Brasil. Vivemos numa cidade cristã, que é a Imperatriz, que já foi praticamente evangelizada de norte a sul, de leste a oeste. Vivemos num país onde se diz cristão, onde temos festas cristãs, onde temos feriados cristãos, onde temos uma multidão que dia de domingo vão a igrejas cristãs. Mas será que realmente existem esses que deixaram de ser estrangeiros e forasteiros no meio da igreja? Ou será que existem ainda estrangeiros e forasteiros no meio da igreja? O estrangeiro, ele é um estranho. Até a palavra,
tem uma relação etimológica e semântica parecida. O estrangeiro, ele é um estranho porque não tem costumes daquele lugar. Agora, o peregrino, ele é alguém que é residente temporário, que mora naquele lugar, mas não faz parte dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, Paulo chega na igreja de Éfeso e diz assim: uau, verdadeiramente, vocês não são mais estrangeiros. Vocês não são mais peregrinos. Vocês realmente são família de Deus. Paulo, ele deixa essa certeza no coração. Paulo, ele chega para o pessoal de Éfeso e diz assim: olha, agora vamos pensar como se fosse Paulo exortando ou ensinando aquele povo. Olha, vocês não podem viver mais como estranhos, turistas, no lugar onde vocês estão. Vocês foram tirados da rua, adotados pela família real, ganharam cidadania celestial. Ei, Efésios, vocês agora não param mais como turistas em frente ao palácio, tiram a foto e vão embora. Quem já foi na Inglaterra, né? Com certeza foi lá no ponto turístico do Palácio de Buckingham, é isso? E você vai tirar foto e vai embora. Por que você vai embora? Porque você não faz parte da família real, amigo. No máximo você tira uma foto de fora. Agora, se você fizesse parte da família real, você entraria. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: para de ser mochileiros espirituais, só de passagem, sem compromisso. Desfaça essas malas de pecado, porque vocês agora fazem parte da casa de Deus. Paulo, no final das contas aqui, ele poderia fazer uma pergunta para a igreja, principalmente para a igreja moderna hoje: vocês possuem passaporte do céu ou ainda vivem como clandestinos na igreja? Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não são mais o que? Estrangeiros e peregrinos. São o que? Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sabe, lendo esse versículo não há como hesitar. Há uma grande diferença em quem é cristão e quem não é. Não há como estar no meio aqui. Sem dúvida, nesse exato momento aqui agora, nos 4 cultos que nós tivemos, existem os que estão e os que não estão em Cristo. Uns continuam turistas nas igrejas, estrangeiros e peregrinos. Outros fazem parte da família de Deus. Agora, nem sempre essa distinção é fácil, como foi na primeira geração de Éfeso. Olha só, essa distinção não é fácil hoje, tanto que Jesus, sabendo disso tudo, ele nos ensinou uma parábola, chamada a parábola do joio e do trigo. Porque ele ia dizer o seguinte: olha, vai ter tanta gente que parece ser cristão, mas não é. No fundo é só um figurante do reino, que a gente precisa entender essa parábola. Aí Jesus conta a parábola, Mateus lá no capítulo 3, do versículo 24 ao 30. E Jesus está dizendo assim: olha, o joio e o trigo, quando eles crescem, eles são tão parecidos. Eles são quase iguais. Então Jesus está dizendo assim: ó, cuidado, não faça uma faxina geral na igreja. Por quê? Porque corre o risco de, junto com o falso, você arrancar o verdadeiro. Jesus está ensinando assim: tem gente que parece espiritual, mas é só propaganda enganosa. Tem gente que vive caindo e se levantando, mas logo, não julgue essa pessoa, logo ela vai dar frutos, e frutos que permaneçam. Então Jesus está dizendo assim: tem gente que parece, mas não é. E tem gente que não parece, mas logo vai ser um instrumento para a glória de Deus. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente não consegue diferenciar rapidamente. Aí Jesus diz lá no versículo 39 de Mateus capítulo 13: olha, a gente não vai fazer nada. Fica tranquilo, pastor, graças a Deus. São os anjos que no juízo final vão fazer a colheita. Eles vão separar quem é e quem não é. Agora, por outro lado, com medo da gente não arrancar o joio junto com o trigo junto com o joio, Jesus também não está dizendo assim para a igreja virar um parque de diversões para quem é falso cristão.
Por quê? Porque a igreja, ela precisa pregar a verdade, corrigir, disciplinar aqueles que estão em pecado descarado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Depois você lê Mateus 18, 1 Coríntios capítulo 5. Mas separar 100% a gente não vai conseguir. Isso é trabalho dos céus, não é trabalho de gabinete pastoral. É por isso que a gente está buscando nesse tempo um discipulado que nos dê esperança de termos uma membresia coerente com o evangelho e a vida da igreja. E onde é que você quer chegar com isso, Ricardo? Eu quero chegar aqui agora. É possível que temos estrangeiros e forasteiros se passando por cidadãos do reino dos céus. Sabe, o estrangeiro, ele já está há tanto tempo num país que não é o dele, que ele já sabe comer a comida daquele país. Quantos estão me entendendo? Ele já fala a língua daquele país, inclusive sem sotaque. Ele veste as roupas daquele país. Mas afinal de contas ele não nasceu naquele país. Mas ele tem a aparência daquele país. Mas não tem a cidadania daquele país. Sabe, ele finge ser cristão, mas não é, a identidade dele ainda continua sendo do outro país. Tem muita gente dentro da igreja que come a mesma comida, lê a Bíblia, participa da ceia, ora antes das refeições, fala a mesma língua, já viu? Sabe o crentez decorado, glória a Deus, Deus é fiel, é mistério, varão, paz do Senhor. Tem gente que veste as mesmas roupas, se adapta ao ambiente, carrega a Bíblia debaixo do braço, veste a capa de santidade, mas no final das contas não nasceu de novo, ainda é forasteiro, peregrino, estrangeiro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O filósofo Aristóteles, certa vez ele ensinou que não há meio entre os opostos. O que é isso? Ele está falando sobre a exclusão do meio termo. Ou seja, se algo é verdadeiro, o seu oposto é o quê? Falso. E se algo é falso, o seu oposto é? Então, se algo é verdadeiro, o seu oposto não é algo meio falso. E se algo é falso, o seu oposto não é algo meio verdadeiro. Não existe espaço para meio termo na filosofia, como não tem espaço para meio termo no evangelho. Ou somos estrangeiros e peregrinos, ou somos membros da família de Deus. É por isso que Mateus capítulo 12, versículo 13, na NAA, diz o seguinte: quem não é por mim, palavras de Jesus, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está dizendo? Não existe essa de você falar assim: eu não sou contra Jesus, eu só não concordo em tudo. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Não existe essa possibilidade no evangelho. Essa pessoa já está do lado errado. Não tem essa de estou quase salvo, já viu? Sou meio convertido, ou estou no processo. Não existe, irmão. Ou você é da família de Deus, ou ainda é estrangeiro e peregrino, turista espiritual. Quantos estão me entendendo, irmãos? Eu estou feliz falando isso com você, viu? Não quero te ofender, só quero te ensinar. Irmãos, o quase não é nada. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o quase não é nada. Já viu? Quase chegou, não foi. Quase paguei, está devendo. Quase fiz, não fez, irmão. Quase casei, está solteiro. Quase passei no vestibular. Aí. Se o quase não é nada. Quase cheguei a tempo. Perdeu, já viu? Quase, não, foi por um triz que eu não perdi, que eu não peguei o avião. Ficou, irmão. Quase sou crente, está no inferno. Está sorrindo, né? Cuidado que esse quase pode ser seu. Né? Ou seja, não tem esse negócio de quase, irmão.
Ou você nasceu de novo e tem nova cidadania, ou você ainda está perdido, só que bem disfarçado. Não existe esse negócio de passaporte falsificado no reino dos céus. E eu tenho que insistir aqui. Ninguém consegue andar no caminho estreito e no largo ao mesmo tempo. Ninguém passa pela porta estreita e pela larga ao mesmo tempo. Deixa eu te contar uma coisa. A posição do cristão não é indefinida, incerta, vaga, não. Ou somos família de Deus, ou somos estrangeiros e peregrinos. Só que alguns não entenderam, e por isso que eu não vou largar o osso tão cedo hoje. Eu vou falar. Sabe, o estrangeiro, para ele viver em outro país, ele precisa de autorização diplomática, status diplomático. Ou seja, a sua nação de origem precisa ter a diplomacia com o país que ele está. Por exemplo, se houver um conflito entre esses dois países, o estrangeiro vai ter que sair. Ou ele vai ser expulso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ele não pode ficar. Ou ele mesmo sai, ou ele é expulso. E quando esses países estão em guerra, ele mesmo vai sair desse país que ele está para lutar pelo seu próprio país. Agora, pense muito bem no que eu vou te dizer agora. Pense muito bem no que eu vou lhe dizer agora. Tente fazer agora essa junção desses pensamentos agora. Por que algumas pessoas, quando são discipuladas de verdade na igreja, saem da igreja? Por que você acha? Porque ela pertencia a um país. E agora o reino de Deus exige dela o quê? Uma decisão. Esses dois países agora entraram em choque diplomático. E ela vai ter que escolher em qual vai viver. É por isso que quando alguém é discipulado de verdade, não é eu acho, mas a gente abre a Bíblia para essa pessoa e diz que ela precisa viver segundo o Evangelho. Alguns espirros da igreja, sabe por quê? Porque nunca foram o quê? Cidadãos da família de Deus. Eram peregrinos, viajantes, turistas, mochileiros na casa de Deus. Por que algumas pessoas abandonam a igreja, abandonam a família para ficar com um amante ou com a amante? Porque na hora que o evangelho foi pregado, a espada da Bíblia foi colocada sobre ele. Ele falou assim, acho que eu não vou ficar mais nesse país aí não. Eu vou ficar no meu mesmo. A prova é que ele era estrangeiro. Só sentava no país, mas nunca pertenceu a ele. Quantos estão me entendendo? Por que alguns saem da igreja, mas ainda continuam nos seus trabalhos ilícitos? Quando você chega para o cara e diz assim, rapaz, você é crente, para de ganhar dinheiro errado. Aí ele volta para casa e diz assim, mas como é que eu vou sobreviver? Ah, não. Deus me entende. Eu não vou nem fazer parte mais dessa igreja. Estou entrando na minha vida demais. Sabe o que ele está provando? Que ele é apenas um forasteiro. Um estrangeiro. A resposta é dura, mas é clara. Nunca foi um cidadão do reino dos céus. Nunca pertenceu à família de Deus. Por quê? Porque no primeiro problema diplomático entre esses dois reinos, ele escolheu o reino dele. Ele abandona Cristo e segue a si mesmo. É por isso que João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 19, ele diz o seguinte: para os que saíram, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então a pergunta que não quer calar é: você é cidadão do reino ou visitante com visto temporário na igreja? Eu vou insistir em amor, irmãos. Jesus avisou que o evangelho, ele não só atrai, mas ele também repele, mas ele também separa. Você sabia disso? O evangelho é espada. Mateus 10:34 diz o seguinte: não pensem, Jesus falando, que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.
Pois vi causar divisão entre o homem e seu pai, entre filho e sua filha, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse achará. Ô texto difícil. Ô facão afiado da palavra de Deus. Jesus aqui não está dizendo que ele veio para declarar guerra militar, para incentivar a violência ou rebeldia. Não, o que ele está dizendo é o seguinte aqui: a verdade do evangelho corta, separa e divide. Ninguém fica entre eu e o meu filho. Ninguém fica entre eu e o meu discípulo. Nada pode existir entre eu e você. Ou seja, não tem muro. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar viajando de mochila. Alguém está me entendendo, irmãos? Não dá para ser turista gospel. Até porque o apóstolo Paulo já disse que o muro foi o quê? Derrubado pelo sangue de Cristo. E de dois povos ele uniu e fez um só. Criou um só. Não foi um gentio que se virou judeu, nem um judeu que foi gentilizado. Não, dos dois ele fez um. Ele criou. Mas pastor, parece que tem algumas pessoas que estão em cima do muro. Ora está na igreja, ora está no mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pode até estar em cima do muro, mas o muro já tem dono e não é Cristo. Quem é o dono desse muro? Aonde esse forasteiro, aonde esse estrangeiro vive subindo? De quem é esse muro, irmão? De quem é esse muro? Me ajuda aí. De quem é esse muro? Se não é de Cristo? É de quem, irmão? É do diabo. Sabe o que significa a palavra diabo no original? Diabolos. Não mudou muita coisa não, né? Mas significa o que? Separador. Sabe, esse negócio de estar em cima do muro, você pode até estar em cima do muro, mas saiba quem é o dono dele. Ah, meus irmãos, Jesus nos avisou que o evangelho, ele não só atrai, mas ele também separa. Sabe, a luz expõe, e nem todo mundo quer ser exposto. Tem gente que tem dificuldade de fazer terapia, e não é só por preconceito não, é porque tem que se expor, para o terapeuta ajudar. Tem que botar a alma para fora. Tem gente que não consegue se abrir com outra pessoa. Por quê? Porque na hora que abre a gente tem que conhecer. Sabe, existem aqueles que gostam do ambiente da igreja, da comunidade, gostam da moralidade cristã. Nossa, tem muita gente que gosta da moralidade cristã. Tem alguns amigos meus aí que não são crentes que falam assim: pastor, eu tenho uma filha minha que ela vai ter que casar com um homem de Deus lá da tua igreja. Eu falei: oxe, mas eu pensei um negócio desse. Eu falei: eu quero saber se o homem de Deus aqui vai querer casar com a sua filha. Porque tem muita gente querendo o quê? A moralidade da igreja. Tem gente que gosta do ambiente da igreja porque é moral, porque é ético. Mas quando a verdade começa a cortar, quando a cruz começa a exigir, quando o reino demanda lealdade absoluta, sabe, os forasteiros, os frequentadores, os clandestinos, eu não queria usar essa palavra não, né, mas usei, os estrangeiros, eles realmente mostram quem são. Ou seja, irmão, ou você se naturaliza, nascendo de novo, recebendo sua cidadania celestial, ou um dia você será deportado para sempre para longe do Senhor Jesus Cristo. Assim, vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Pastor, como é que eu posso saber? Vamos lá, Ricardo, como é que eu posso saber se eu ainda sou estrangeiro ou peregrino ou sou da família de Deus? Vamos lá. Você já percebeu que o estrangeiro ele nunca se sente muito bem no país que não é dele? Por exemplo, quem aqui já viajou para outro país aqui? Levanta a mão, vai. Quem aqui são os viajantes? Isso, matei a mão. Já viu? Já foi para os Estados Unidos? Quem aqui já foi para os Estados Unidos? A gente que fala inglês, fluente, a gente chega nos Estados Unidos, né? Tudo muito bonito. Mas você já viu para entrar como é que é?
Na hora que você chega na imigração, primeiro o cara não sorri. Aí ele te pergunta: quem é você? De onde você está vindo? Qual é o voo? Que dia você volta? Onde você vai ficar? Por que você está indo? Oxe, tipo, que dificuldade é essa para entrar num país, gente? Aí você entra. Aí eu me lembro uma vez que eu aluguei um carro. Estava com a minha família dentro. Aí veio aquele carro da polícia, aquele dos filmes. Não, atrás, irmão, nessa hora o espírito saiu do corpo. Eu não estava devendo nada a ninguém, mas só ir lembrar do carro atrás de mim, eu já fiquei ruim. E aí o que eu fiz? Olha só o que eu fiz. O cara me parou. E no que ele me parou, eu falei para ele assim. Eu falei não, né? Porque meu inglês é muito bom. Ele fez um monte de perguntas, eu só respondi assim: I don't speak in English, I'm from Brazil. E eu fui entregando minha carteira internacional, minha carteira, meu passaporte. E ele começou a falar um monte de coisa. E no final das contas ele só queria saber se estava tudo bem. Oh, medo terrível. Porque quando você vê aquele filme, você pensa que o cara já te joga no chão, bota a mão para trás assim, né? Porque lá na América o soldado pode atirar, né? Aí você fica assim: meu Deus do céu, você não se sente bem. Uma vez eu fui para a Jordânia. Aí a gente estava bem no deserto mesmo, no deserto da Jordânia. Aí a gente parou para comer. Era o melhor lugar que tinha para comer. Aí na hora que trouxeram a comida eu olhei. De verdade, irmão, eu não sabia o que era aquilo. Aí a cor não era boa. O cheiro não era bom. E eu não sabia o que era. Aí o primeiro brasileiro comeu e disse assim: não é tão ruim. Quando alguém diz não é tão ruim, irmão, não entra não. Não entra não. Sabe, o estrangeiro, ele não se sente muito bem no lugar. Já viu? A gente não dá conta. Então como é que eu sei, pastor, que eu sou família de Deus? Ou eu ainda sou um peregrino, ou sou estrangeiro? Bem, eu vou te ajudar, como Martin Lloyd Jones me ajudou. Você se sente bem na igreja? Você se sente à vontade entre seus irmãos? Você se sente à vontade entre os cristãos? Você se sente em casa? Vamos lá. Você tem prazer de estar aqui? Ou você tem aquela sensação assim: que hora que vai acabar? Ou você é daquele que fica o tempo todo você não consegue se descontrair um minuto. Sabe, você verdadeiramente é um peixe fora d'água. Você só vê porque sua família veio, você só vê porque alguém te chamou, você só vê porque a esposa, se você não vier, ela vai separar de ti. E aquelas coisas. Viu? Tem gente que não consegue desenvoltura no reino de Deus. Tem gente que não tem desenvoltura entre os cristãos. Parece que ele está num lugar assim que não é dele. Agora já viu? Na mesa do bar, fala o tempo todo. Ou língua que não para de falar. É uma alegria, né? Sabe, a conversa flui automaticamente. Quando o assunto é futebol, né? Sabe, não falta assunto, chega espuma pelo canto da boca, né? Quando ele está num ambiente que, sabe, é pecaminoso, ele nem se sente, né? Não, tá tranquilo, não tô bem. Sabe, quando ele está em certas companhias, a risada é espontânea, as piadas se encaixam. Sabe, ele se sente verdadeiramente no lugar dele. Eu sei que incomoda, mas eu vou mais fundo ainda. Sabe, tem gente que conversa sobre todo assunto, mas quando o assunto é a palavra de Deus, ele não sabe falar 5 minutos. Não, ele fala sobre tudo. Já leu o Novo Testamento? Não, mas Harry Potter 2 vezes. Senhor dos Anéis, dessa altura também. Sabe de tudo que está acontecendo no mundo. Assistiu todos os jornais. Acabou de fazer um curso de capacitação de 60 horas. Onde é que está Amós? Aonde? Não, Amós. Aonde está Amós na Bíblia? Ele diz, aonde? Não, Amós. Não sabe nada. E eu te pergunto, como é que essa pessoa, ela
também já sabe de que país ela é. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Por exemplo, agora, nesse exato momento, eu vou chamar alguém para orar aqui agora. Deixa eu ver quem eu vou chamar. Calma, irmã. A irmã travou. Alguém levanta para ajudar a irmã aqui. Travou. Respira, irmã. O espírito saiu do corpo. Porque eu vou chamar alguém para orar aqui. Gente, nós estamos na casa de Deus. Nós somos família. É orar, conversar com o Pai. Não, pastor, não me chama não. Não. Ou seja, não sabe se mover nessa pátria. Alguém aqui, meus irmãos? Alguém aqui? Sabe, parece que não pertence ao país de Deus. O ambiente cristão é estrangeiro para ela. Deixa eu te contar uma coisa. Eu só preciso saber o suficiente dos Estados Unidos para eu não ser preso lá. Vou lá ver meu filho. De vez em quando a gente vai com a família. Vai para outro país. Você tem que saber o mínimo. Agora o meu filho não. Meu filho quer morar lá. Quer trabalhar lá. Ele não tem opção. Ele tem que saber tudo sobre aquela pátria. Inclusive, ele tem que se tornar cidadão. Porque ele não tem opção. Ele não vai ser estrangeiro lá por muito tempo. Ele quer ser o quê? Cidadão. Ele quer ficar lá. Meu filho quer isso. Eu não. Assim vocês são estrangeiros. Não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sabe, como é que eu sei se eu sou família de Deus ou sou ainda estrangeiro e peregrino? Deixa eu te falar, você tem prazer. Você tem envolvimento com a família. Você tem envolvimento. Quando eu te falo de missões, mexe com o teu coração. Ou você fala, meu Deus, 500 quilômetros, Cocos, onde é que é isso? Não. Prefiro ficar assistindo Netflix em casa. Seu coração deseja ver a glória de Cristo na vida da igreja? Você tem prazer espiritual de ver o reino de Deus expandindo? Irmão, eu tenho experimentado algo aqui na igreja que eu só li em livros. Gente que está chorando ao sair da nossa igreja, sabia? Que foi promovido, irmão, promovido. Vai ter uma vida melhor em outra cidade. E às vezes a cidade é melhor do que Imperatriz, não é difícil. Inclusive ora, porque nós precisamos que nossa cidade mude. Nós temos que crer que ela vai mudar, que ela vai melhorar. Pessoas que estão indo para o lugar melhor, mas elas estão chorando, por quê? Porque elas estão saindo da família que elas conheceram. Quantos estão aqui, meus irmãos? Sabe? Pessoas que estão vindo de Açailândia cultuar aqui e voltam para a sua cidade. Pessoas que estão saindo do Estreito, do Tocantins, estão vindo cultuar aqui. Ou seja, eles querem um envolvimento real. A gente tem voluntário aqui que tem que mandar ele embora, irmão. Das 7h30 tá aqui na igreja. O que tu tá fazendo aqui, rapaz? Das 10h30 tá aqui. Segunda-feira, já veio aqui na igreja segunda-feira? Quem já veio aqui na igreja segunda-feira? Tem um culto de 400 pessoas acontecendo aqui, não sei aonde. Gente, essa igreja é lotada o tempo todo. O povo está aqui, sabe? Envolvimento, alegria. Ver o reino de Deus crescer. Sabe? Gente que já se acostumou com a cultura da casa. Gente que já se acostumou com a cultura da casa. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca vai ter um pastor que vai falar assim: amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Tá tudo bem. Não, você não tem, irmão. O que sobrou para você está aqui. A cultura da casa está aqui. A gente é assim. A gente grita. A gente fica rouco. Né? Agora, nós estamos assim, mais, assim, eclético. Quem gosta da parede preta, fica do lado de cá. Quem gosta da parede branca, fica do lado de cá. A gente não tem problema, não tem dificuldade. Tem uns irmãos que já entram assim, tranquilo, irmão. A gente faz o que pode. Mas tem coisa que a gente não vai abrir mão, irmão. Alguém está entendendo aqui, irmão? Eu recebi tantos elogios, né? Que nós cantamos o hino 126, não é isso? Né? Da harpa. Pastor, meu Deus. O pastor bota o Ministério Louvor para cantar os hinos da harpa. Eu digo, irmã, a senhora tem que entrar no Ministério Louvor, porque o Ministério Louvor, nossa média de idade dele é 20 anos.
aceitou Jesus tem pouco tempo, só conhece worship. Fazer o quê? Nossa média de idade é essa, irmão. De vez em quando vem uns aí, né? Dos pentecostais da vida, aí dá para dar uma encaixada. Né? Mas a gente tenta agradar, mas deixa eu te falar que tem uma cultura, casa. E o estrangeiro, ele nunca acostuma com a cultura do lugar. Ele não absorve. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é da família de Deus, ama inclusive ser corrigido por Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Alegre-se quando as suas costas saírem sangrando, porque foi por causa da palavra de Deus. 1 João 5,3 diz que, porque este é o amor de Deus. Olha só, o que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Em outras versões, não são pesados, é bom. Enquanto o forasteiro diz assim, meu Deus, esse pastor só grita, só grita, só grita. Oh meu Deus do céu, que hora vai acabar? Sabe, o de casa já está assim, Deus, obrigado por o Senhor estar discipulando meu coração. Sabe, quanto mais o louvor dura, mais eu queimo por Jesus. O forasteiro diz assim, que hora vai acabar mesmo? O estrangeiro vai dizer assim, não estou entendendo nada. Já viu gente que tem na igreja, não entende nada? Não entende porque é estrangeiro. Quem já assistiu um culto em japonês? Não viu? Tu não entende nada. É a mesma coisa do estrangeiro, não entende nada. Sandália que diminuiu. Ah, meu Deus, isso é emocional demais. Sabe qual é o problema? É que você ainda não entrou dentro da família. Você ainda está tropeçando nos costumes da casa. Você não aprendeu ainda a se firmar na graça de Deus. Obediência ainda para uns é fardo, para outros é privilégio. Sabe, o estrangeiro ele até tenta seguir as regras, mas ele cansa. Ele cansa. Eu nunca li a Constituição Americana. Não tenho um pico de interesse em ler. Apesar de ser ela muito linda, pelo menos a primária dela, praticamente toda é a palavra de Deus. Mas alguém que é da família de Deus, não lê a Bíblia. Eu não entendo as coisas, irmão, sério. Porque a palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 97, na NVI, ele diz assim, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E outras versões, noite e dia. O próprio Salmo, no versículo 103, diz assim, que a palavra de Deus é doce ao paladar de quem lê. É mel na boca de quem está lendo. Sabe? Então entenda. Ler a Bíblia, orar, ainda é um idioma estranho para você. A Bíblia é um livro muito complicado e ainda não se tornou um mapa da sua vida. Santidade soa para você como prisão em vez de pura liberdade. Se viver na presença de Deus para você é um dos maiores esforços da sua vida, cuidado, que o estrangeiro, forasteiro, o peregrino, logo ele se cansa. Quem aqui já dirigiu? Quem aqui já foi na Inglaterra? Alguém aqui já foi na Inglaterra? Tem alguém aqui? Quem aqui já foi na Inglaterra? 1, obrigado, irmão. Mão inglesa, lembra da mão inglesa? Dirigiu? Não dá, né? Buga na gente, né? Já viu? A Moçambique também é mão inglesa, porque eles foram colonizados pelos ingleses. Quando você chega lá em Moçambique, lá na Inglaterra, você passou, deixa eu explicar uma coisa para você, é muito interessante. No Brasil, o volante é do lado esquerdo e a gente dirige do lado direito. Na Inglaterra, o volante é do lado direito e a gente dirige do lado esquerdo. Paciência, irmão. Agora imagine que a Inglaterra ou Moçambique fosse aqui, no Tocantins. Alguém está me entendendo? Amém? Aí você está dirigindo aqui, a vida inteira no Brasil. Do lado esquerdo, dirigindo na mão direita. Aí você entra agora de uma vez na Inglaterra.
que a mão agora é do lado esquerdo. Irmão, me diz uma coisa. É impossível alguém nos primeiros metros, o cérebro dele não entrar num alerta dizendo assim: aqui não é meu ambiente. Quantos estão me entendendo? É impossível. Basta alguns metros para você saber: isso aqui não é minha pátria, isso aqui não é onde eu dirijo, isso aqui não é minha vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Agora pensa no absurdo comigo agora. Tem gente que está dentro da igreja e continua dirigindo na mão inglesa do mundo e não percebe. O cara tá junto, mas não casa. O cara participa de contratos ilícitos. Nossa, pastor, não percebi. O que tu não percebeu? Tu tá na mão inglesa. Meus irmãos, qual é a explicação? Vamos lá, de novo, rebobina comigo. Estou na França, dirigindo, que é mão normal. E eu passo para a Inglaterra. Aí, de repente, eu estou dirigindo normal na Inglaterra. Nada, não deu bug no cérebro, nada, estou fazendo tudo direitinho. E o cara pergunta assim: ué, você não tem algum problema? Não, eu sou daqui. Ele sabe andar bem em outro país. Já viu? Tem gente que é assim, está na igreja e consegue andar bem no mundo. Agora, qual é a explicação? A explicação é simples e devastadora. Ele nunca deixou de ser um peregrino, um forasteiro, um estrangeiro. Ele só visita a igreja. Ele ainda pertence ao velho mundo. É um turista. Pastor, como é que eu sei se eu sou um peregrino, um estrangeiro, da família de Deus? Você representa bem a sua família, a sua pátria? Porque nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que eu quero dizer com isso? Pertencer a uma igreja é pertencer a uma família. Quantos podem dizer um amém? Não somos meros frequentadores. Somos pedras vivas, 1 Pedro 2,5. Não somos meros espectadores, somos membros funcionais, 1 Coríntios 12,12. Não somos visitantes, somos parte da construção espiritual, Efésios 2,21. Igreja não é um auditório, é um corpo. Culto não é um show, é adoração. Reino não é um evento, é uma nação. A família de Deus não é uma plateia, são filhos. Ou seja, o meu testemunho é o seu testemunho. Deixa eu falar uma coisa bem aqui. Tem gente nessa cidade que nunca vai ter autoridade por causa da família. Alguém está me entendendo? A família atrapalhou tanto que nunca as pessoas vão acreditar nela. Tem gente que não consegue emprego por causa da família. Porque a minha reputação afeta a reputação de quem, meus irmãos? Da família. Se sou um crente de fachada, o mundo não vai zombar só de mim. Vai zombar do povo de Deus. Vocês já viram o que está acontecendo em Imperatriz na igreja do Senhor? Vocês já viram? Nós estamos nos noticiários. Polícia para todo lado. Você acha que o problema é só deles? Não, é nosso, é da nossa família. Nós somos um só povo, não tem mais parede divisória. Você não sente a dor não, meus irmãos? Você não sente tristeza disso não? Olha como é que está a igreja no Brasil. Os escândalos estão acontecendo. Você não sente tristeza não? Um hipócrita na igreja, ele acaba com a credibilidade da igreja inteira. Ele carrega a igreja com uma fama de falsidade. Ele mancha o nome da família. Você pode ser membro de uma organização e não sentir nada por ela, tudo bem. Você pode estar na lista de uma festa e seu coração nem está ali. Agora não dá para ser filho de Deus e não estar na família de Deus. Eu posso ouvir um amém, meus irmãos? Então se não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
não temos o direito de viver mais como nós quisermos. Tem alguém aqui, meus irmãos? Em outras palavras, eu não posso dissociar a minha vida da minha cidadania. Sabe, um cristão de verdade, aquele que pertence à família de Deus, ele não pode dizer assim: não importa, ninguém tem a ver com a minha vida, não importa ninguém o que eu faço, eu quero ter a minha vida à minha maneira. Não pode, porque se você cai, a gente cai, se eu caio, você cai comigo. Pastor, você está sendo muito exagerado. Leia comigo, por exemplo, Samuel 12, 14, parte A do versículo. Davi pecou com Betseba, olha a consequência. Olha só, Davi, por que você fez isso? Você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Davi, porque você errou, porque você saiu com Betseba, agora os inimigos do povo de Deus, inclusive, vão falar mal de mim, Davi, por causa de você. Ou seja, temos muitos forasteiros estrangeiros da igreja. E por causa das Betsebas da vida aí, o mundo colocou a gente tudo dentro de um pacote só. Então, com profundo respeito que eu digo isso. Se nós nos afirmamos, dizemos que somos filhos de Deus, então nos comportemos como filhos de Deus. Se carregamos a bandeira do reino, então honre as suas cores. Se fazemos parte da família celestial, não sujemos o nome do nosso Pai e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e nem da nossa família da fé. Porque ser concidadão do reino de Deus, porque ser concidadão dos santos não é um título bonito, é uma responsabilidade. Irmão, se afirmamos que somos do reino de Deus, pertencemos à família de Deus, mas ainda vivemos nossas próprias opiniões, ainda vivemos do nosso próprio jeito, irmão, isso vai doer, e eu espero que doa tanto em você como doeu em mim. Se a gente diz que é de Deus e continua fazendo esse monte de coisa, que é da família de Deus e continua fazendo esse monte de coisa fora dos princípios da Bíblia, se a gente diz que é da igreja e continua vivendo a vida do jeito que a gente quer, nos mesmos moldes deste mundo, deixa eu dizer, somos traidores da pátria e do nosso rei. Alguém aqui está no exército? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Alguém aqui no exército, beleza. O que alguém, vamos ver, do exército, com a farda do exército, começa a fazer bagunça no meio de um bar, o que acontece com ele? 10 minutos, com a farda do exército, 10 minutos. O que vai acontecer com ele? Vai ser preso, amigo. Vai ficar no chilindró ali no 50 bis. Vai pagar para ver. Sabe por quê? Porque não honrou a camisa que veste. Se você é da família de Deus, honre a sua família da fé. Sabe, a igreja precisa voltar a saber o que é membresia. Qual é a responsabilidade de ser membro de uma igreja? A gente precisa honrar os da nossa família. Agora, para terminar, qual é o grande teste? O teste final. Como é que eu sei se eu sou estrangeiro, peregrino, ou se eu sou da família de Deus? Qual é a pergunta das perguntas? Qual é o fim último pelo qual a interrogação foi criada? A pergunta é, você, amigo, tem certidão de nascimento ou apenas passaporte temporário? Ou seja, você tem documento definitivo ou ainda vive com documentos provisórios? Ou seja, Jesus Cristo te salvou ou não? Porque antes da cruz, estávamos condenados, culpados e somos inimigos de Deus. Romanos 3:23. No tribunal celestial, o juiz supremo, Deus, já tinha decretado a nossa sentença. Todos pecaram e estão destituídos, excluídos da glória de Deus, da presença de Deus. Mas Jesus entrou em cena e não foi só apenas o nosso advogado, ele foi a oferta. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E agora, por causa de Cristo, o Pai nos perdoou. E hoje, nós somos perdoados, não somos mais culpados e fomos justificados por Deus.
A minha pergunta é: você sabe disso? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui agora, de forma inequívoca, insofismável, direta, absoluta, inquestionável, sabe que se morrerem agora, ou se Jesus Cristo voltar agora, vão para o céu? Levanta a sua mão. Quantos aqui agora? Irmão, acho que eu não falei direito, eu vou explicar de novo. Quantos aqui vão para o céu se morrer agora? Tá, você que tá bom, você que levantou a mão, tá bom. Eu estou preocupado. Eu não vou falar nem o que eu pensei. Mas tá bom. Você que levantou a mão. O irmão aqui na frente levantou a mão. Aleluia. Irmão, me prova que você é salvo. Cadê o documento? Cadê o passaporte assinado, carimbado por Jesus Cristo de Nazaré, para a gente apresentar para Pedro na hora que for entrar lá no céu? Não tem. É, porque tem que botar Pedro, porque Pedro é o mais bravo de todo. Botar João deixa todo mundo entrar. Cadê o documento, irmão? Cadê o documento? Cadê o documento que você é salvo? Cadê? Não tem. Então como é que a gente sabe realmente que é da família de Deus? Eu só tenho uma coisa para te mostrar, que é o único texto que eu tenho coragem de te mostrar. É Romanos 8,16. Coloca para mim aí. Porque o Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. É aqui, ó. Eu preguei quase 1 hora para te fazer essa pergunta. Você é peregrino, forasteiro, clandestino, turista gospel. Eu não vou falar mais algumas coisas na minha cabeça, não. Ou você é da família de Deus. Só tem um jeito. Não é se você frequenta a igreja, se você tem essa cara de santinho. É se o Espírito falou ao seu espírito que você é filho de Deus. Se o mundo inteiro se levantar agora contra você, todos os demônios saírem do inferno, inclusive o próprio Lúcifer, se apresentar dentro de você e começar a esbofetear a tua cara com palavras acusadoras, você vai ter ouvido uma voz muito mais alta do que isso, porque o Espírito Santo falou ao seu espírito que você é filho de Deus. Sabe, não precisa que ninguém te convença. É o Espírito que testifica, não há espaço para dúvida, é uma certeza profunda, inabalável, insofismável no seu coração. Em outras palavras, se Deus não te disse, você nunca saberá. Se a graça não falar com você, é porque você nunca ouviu. Eu quero ler um trecho do testemunho de Charles Finney, um avivalista que nasceu em 1860. É um trecho, rapidamente, não é todo o testemunho do dia em que ele foi salvo, não. Depois você compra o livro, eu te digo. Mas é só uma parte do texto enquanto ele lutava contra essa dúvida que rasgava o coração dele. Preste atenção, um homem que, com tanta destreza, explicou o dia em que foi salvo. Tente sentir o cheiro, ver e caminhar com Charles Finney agora. Numa terça-feira à noite, senti-me bastante nervoso e de madrugada veio sobre mim uma estranha sensação, como se eu estivesse para morrer. Sabia que se morresse, iria para o inferno. Meu desejo era gritar em voz alta, mas não consegui manter-me quieto. Mas consegui manter-me quieto até o amanhecer. Então, levantei-me. E ainda cedo saí para o escritório, ele era advogado. Pouco antes de chegar ali, porém, senti como se fosse confrontado com perguntas que pareciam ser feitas dentro de mim. Era como se uma voz interior me inquirisse: o que você está esperando? Você não prometeu entregar o seu coração a Deus? O que está tentando fazer? Está tentando ser justo por esforço próprio?
Foi exatamente esse ponto que comecei a entender a salvação. E ela começou a se descortinar diante de mim, de maneira a me deixar maravilhado. Acho que foi aí que vi tão claramente quanto em qualquer outro momento da minha vida, a realidade e a plenitude da expiação por meio de Cristo. Entendi que a sua obra já havia sido consumada e que, em vez de necessitar de algum tipo de justiça social para chegar a Deus, eu precisava apenas me submeter à justiça divina por meio de Cristo. De fato, a oferta da salvação, segundo o Evangelho, parecia algo ser aceito, algo pleno, completo. E tudo que eu precisava fazer era abandonar meus pecados e me entregar a Cristo. Salvação, segundo me parecia, uma vez de ser levada a efeito pelas minhas obras, tinha de ser encontrada inteiramente no Senhor Jesus Cristo, que se apresentava diante de mim para que eu o aceitasse como Deus e meu Salvador. Sem perceber, eu havia parado na rua, exatamente onde aquela voz interior mesmo me deteve. Não sei dizer quanto tempo permaneci ali. Contudo, mesmo depois de ter por um momento, essa revelação foi tão clara em minha mente, parecia ouvir outra pergunta: você vai aceitar agora ou não? Respondi: sim, aceitarei hoje, ou morrerei nessa tentativa. Ao norte da aldeia, do outro lado de uma colina, havia um bosque, onde eu costumava caminhar, quase que diariamente. Embrenhei-me então, bosque adentro, consegue ver? Algumas centenas de metros. Passei para o outro lado da colina e encontrei um lugar onde algumas árvores grandes haviam caído umas sobre as outras, deixando um espaço aberto entre 3 ou 4 enormes troncos. Percebi que ali poderia ter uma espécie de aposento particular. Lembrei-me de que, ao me voltar para subir até o bosque, ele sai da cidade, entra na mata, sobe num bosque. Ao me voltar ao bosque, afirmei decidido: darei meu coração a Deus ou nunca descerei dali. Recordo-me de ter repetido a frase enquanto subia a colina: darei meu coração a Deus antes que eu desça dali. Então, imaginei alguém se aproximando. Abri os olhos para ver se alguém realmente estava ali por perto. Mas naquele exato momento ficou claro para mim que a grande dificuldade, o que me impedia de orar, era a soberba do meu coração. A consciência esmagadora de minha iniquidade. Qual? Ter vergonha de que um ser humano me visse de joelhos diante de Deus, apossou-me de mim de tal modo, de forma tão poderosa, que passei a gritar, afirmando que não sairia dali, nem que todos os homens da terra e todos os demônios do inferno estivessem ao meu redor. Naquele momento, como um raio de luz, senti que penetrava em minha mente a seguinte profecia bíblica: então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Imediatamente apossei-me dessas palavras com meu coração. Até então, eu havia crido somente intelectualmente na Bíblia. Nunca percebera que, na verdade, a fé significava confiança voluntária e não um estado intelectual. Tomei total consciência de que, naquele momento, precisava confiar na veracidade de Deus. De alguma forma, fiquei sabendo que aquelas palavras eram uma passagem das Escrituras, embora eu nunca tenha as lido. Sabia que era a palavra de Deus, a voz de Deus falando comigo, e clamei: Senhor, me aposto da tua promessa, agora sabes que eu realmente te busco de todo o coração, que vim a este lugar a fim de orar a ti, e me prometestes atender-me. O fato de eu ter... Olha só isso aqui, meus irmãos. O fato de eu me ter convertido, nem sequer chegar ao meu pensamento. Lembro-me, porém, que à medida que eu ia abrindo o caminho no meio das folhas, repetia com grande ênfase e determinação: se já me converti, vou pregar o Evangelho. Olha o fim. Não demorei a alcançar a estrada que levava à aldeia e comecei a refletir sobre o que acontecera. Percebi que minha mente estava de maneira maravilhosa, cheia de quietude e paz. E falei para mim mesmo: o que é isto? O que é isto? Nunca em minha vida me senti tão pouco preocupado com a minha salvação. Caminhei tranquilamente em direção à aldeia,
Minha mente estava tão serena que parecia que toda a natureza estava me ouvindo. Como explicar uma alma tão em paz? Inclusive procurei lembrar a minha alma de convicções que pudessem trazer culpa para ela. Mas todo esse senso de erro, toda a consciência de culpa ainda presente, se havia afastado completamente. Disse para mim mesmo: o que está acontecendo? Não consigo sentir nenhum peso de culpa em minha alma, embora eu saiba que eu sou um grande pecador. Você tem certeza disso? Sabe, essa certeza que você não é mais um peregrino, um estrangeiro, ninguém pode te dar. Eu não posso te dar, a igreja não pode te dar, seus pais não podem te dar, ninguém pode te dar. Apenas o Espírito Santo pode colocar essa segurança dentro do seu coração. Agora, não aceite viver nessa dúvida. Não se contente apenas em frequentar uma igreja ou viver uma religião vazia. Vá a Cristo agora. Busque a palavra de Deus para o seu coração. Não descanse até saber. Não pare até ouvir. Não deixe que nada o detenha. Nenhuma distração, nenhuma dúvida, nenhum pecado, nenhuma voz do inimigo. Vá a Cristo, faça como alguém das 10 horas, do culto das 10 horas hoje, das 10:30. Que foi todo mundo embora e ele ficou de joelhos ali atrás. Dobre os teus joelhos e só levante quando você estiver em paz com Deus. Vá a Cristo, corra para Ele, clama para Ele, peça a Ele. E somente depois, quando o próprio Espírito de Deus, quando a graça de Deus derramar sobre você, você vai poder dizer com toda a certeza do universo: não sou mais um estrangeiro, não sou mais um peregrino, não sou um desconhecido no reino, não sou um estranho na casa do Pai, não sou mais forasteiro, sou família de Deus, sou concidadão dos santos. E a pergunta que eu faço: você vai sair com essa certeza hoje? Ou vai continuar com a maior interrogação da sua vida? Eu não me lembro o dia em que eu aceitei Jesus. Eu só sei que foi por volta dos 10 anos. Um amigo meu chamado Pimenta. Geralmente não é bom ter um amigo com um apelido desse, né? O Pimenta aceitou o culto. Aceitou Jesus no culto. Levantou a mão. Aí eu olhei, o Pimenta? Ah, não. Fico para trás não. Levantei minha mão também. Foi assim que eu aceitei Jesus. Levantei minha mão. Aí o Pimenta entrou para a sala do batismo. Eu digo: o Pimenta foi para o batismo, eu também vou. O dia que o Pimenta foi batizado, eu também fui. Encontrei o Pimenta ano passado. Tá crente. Glória a Deus. Mas eu lembro o dia em que eu tive certeza da minha salvação. Porque a aparência engana, meus irmãos. Diz a lenda que quando minha sogra me viu tocando, ela olhou para mim e disse assim: ai, eu queria um genro daquele jeito. Foi lá em Açailândia. Chegou em casa, já disse assim: Jacilene, eu vi um rapaz que eu gostaria de ter ele como genro. Ganhei a sogra antes da mulher. Diz a lenda que ela olhou para mim e disse assim: é crente? Nadinha. Eu tinha bons princípios. Eu era disciplinado, determinado. Só que, meus irmãos, eu era tão preocupado com a minha reputação que eu não pecava mais. Para não perder a reputação, eu não pecava. Meu maior pecado é o pecado do orgulho. Então, casei. Tocava na igreja. Líder do Ministério de Louvor. Tesoureiro. Mas eu me lembro um dia, e eu posso te dizer detalhes: a hora, o lugar, o que estava na mesa, o que eu estava lendo, o ambiente, a cadeira, a posição que eu estava encostado.
eu lembro o dia onde o Espírito Santo de Deus falou comigo. E naquele dia eu tinha certeza absoluta, plena, irrevogável, absurda, insofismável, inquestionável, de que se eu morresse, eu estaria na glória. Eu nunca vou esquecer desse dia. Por isso o mundo pode se levantar hoje. O inferno pode se levantar. Mas nenhuma voz foi mais alta do que aquela. O Espírito de Deus falou ao meu espírito. A graça de Deus tocou meu coração. Eu reconheci que era pecador. E somente Cristo poderia me salvar. Há tantos anos dentro de uma igreja. Estrangeiro. Clandestino. Forasteiro. Peregrino. Mas naquele dia, Jesus Cristo me salvou. E naquele dia, eu tive plena convicção que só tem um lugar nesse universo que eu quero chegar. É ver o meu Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te pergunto, você tem certeza disso? Você tem convicção disso? Fecha teus olhos. Baixa sua cabeça. Espírito Santo de Deus. Revela Jesus Cristo aqui nesse lugar. Toca os teus filhos agora com poder e graça. Eu quero te pedir, Senhor, que a voz do seu Espírito soe como a voz de muitas águas dentro do coração dos teus filhos hoje. E que aqueles que estão distantes do Senhor possam ter uma experiência sobrenatural contigo. Espírito Santo de Deus, convence-nos do pecado, da justiça, do juízo. E eu oro, Senhor, para que meus irmãos tenham a certeza de Romanos 8, do versículo 31 em diante. Que diremos então à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. O Espírito falou ao meu espírito de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo lhe dê essa certeza hoje, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre nós e sobre todo o povo que invoca o nome do Senhor nessa terra. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Que os peregrinos e forasteiros sejam salvos e enxertados na família de Deus. Porque esse
é o projeto do Evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até domingo que vem.